Salmo 119, 83 diz assim: pois estou como um odre na fumaça, contudo não me esqueço dos teus estatutos, do teu mandamento, da tua palavra. Os orientais, irmãos, utilizavam muito odre no seu dia a dia. Os odres eram vasilhas utilizadas para armazenar líquidos e eram feitos de couro de animais. A fumaça era um mecanismo utilizado para deixar o odre mais flexível e mais resistente. Por isso que o salmista, no Salmo 119, verso 83, diz que está como um odre na fumaça. Ele diz que está como um odre na fumaça para explicar o momento difícil que ele estava passando, mas mesmo assim ele diz: não me esqueci da tua palavra. Jesus também se utilizou da figura do odre para nos ensinar lições. Ele diz lá em Marcos 2:22, e ninguém põe o vinho novo em odres velhos. O vinho arrebentará o odre e tanto o vinho quanto o odre se estragarão. Ao contrário disso, põe-se o vinho novo em odres novos. E baseado nestes dois textos e pela graça eterna de Jesus, eu separei 10 lições para nossa edificação sobre o odre. Leia o Salmo 119, 83 e Marcos 2, 22 e confira aqui a aplicação pessoal para a sua vida. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link de acesso para o nosso grupo do WhatsApp. Lá você recebe um conteúdo exclusivo e abençoador. Eu sei que Deus vai te levar além dessas 10 lições de hoje. Agora sim, sem perda de tempo, vamos mergulhar nessa palavra. Primeira lição: o vapor te dá resistência. Irmãos, as pessoas do Oriente usavam o vapor da fumaça para enrijecer e dar resistência ao odre. Por isso que o salmista, no Salmo 119, 83, diz que está como odre na fumaça. A fumaça aquece o odre, mas não queima o odre. A fumaça aponta para as provações, os desafios que batem na nossa porta. Eles aquecem a nossa fé, mas não têm poder para nos dar um final. Assim como a fumaça, as lutas que enfrentamos também, elas vêm para aquecer e provar a nossa fé. Toda vez que vencemos uma tempestade sem negar o nome de Jesus, nossa fé ganha resistência, muito mais resistência do que ela tinha antes da provação. Deus está permitindo que você, odre, fique na fumaça para te dar a resistência que você não tinha. Segundo aos Coríntios 4, 16 e 17 diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, lá de fora, se corrompa, se entristeça, se amedronte, contudo o interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz, olha só, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Toda tribulação, irmãos, produz uma estrutura que não tínhamos antes. Por isso que Deus nos coloca na fumaça. Segunda lição: isso é só o vapor. O odre não tinha contato direto com fogo, mas sim com a fumaça. A fumaça era o vapor do fogo. A fumaça aqui aponta para um tipo de provação que podemos suportar quando estamos em Cristo Jesus. Ela aponta para uma prova menor, para uma prova mais branda. Quem passou mesmo, irmãos, pelo fogo da provação foi Jesus. Ele enfrentou a morte, e detalhe, morte de cruz, para nos livrar de tudo aquilo que nos separa de Deus. O salmista, no Salmo 23, diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra, olha só, não é da morte, é da sombra da morte. Repare que ele não fala vale da morte, mas ele fala vale da sombra da morte. Uma coisa é a morte e a outra coisa totalmente diferente é a sombra da morte. O que nós enfrentamos hoje, as lutas que nós passamos, é a sombra da morte.
Mas Jesus não. Jesus, ele enfrentou diretamente a morte. Alguém sabiamente disse que o único inferno que a igreja, os cristãos, terá que enfrentar é a terra. E a terra, ela é o único céu daqueles que não têm Jesus na sua vida. Aqui, irmãos, é o campo de batalha dos cristãos, mas na casa do Pai há muitas moradas e lá sim é a nossa paz. Vamos passar pela fumaça. Deus nos permite passar por ela, mas nada nos fará queimar no fogo da condenação. Passamos pela prova aqui, mas em Cristo não provaremos o dano da segunda morte. Terceira lição, o vapor te diminui para Jesus crescer. O vapor da fumaça, ele encolhia, tá? Ele encolhe o odre e deixa o odre menor. As provações, irmãos, nos deixam menores. São as dificuldades que enfrentamos que nos deixam mais dependentes de Jesus do que antes. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, ele diz que para que ele não se exaltasse pelas experiências que ele viveu, por ter sido arrebatado ao terceiro céu, foi dado a ele um espinho na carne. Então, não sabemos ao certo, irmãos, que espinho era esse, mas era esse espinho, essa dificuldade que fazia com que Paulo encolhesse, reconhecendo suas limitações e dependesse cada vez mais do Senhor Jesus. A prova está te deixando do tamanho que Jesus quer, o tamanho certo. Então, que ele cresça e eu e você diminua. Quarta lição, o odre é fruto da morte de um inocente. O odre é um cantil, irmãos, feito de couro de animal, geralmente pele de cabra. Um inocente, irmãos, deveria ser morto para que o odre viesse a existir. Cristo foi o cordeiro que foi morto para que hoje fôssemos odres novos, prontos para receber o vinho novo, novo de Deus, o conteúdo novo do céu na nossa vida. Então, não volte às práticas velhas, não seja vencido, vencida pela natureza do pecado. Quando vivemos em novidade de vida, Deus continua derramando coisas novas sobre nós, porque Ele sabe que nada será desperdiçado. Agora, se for para desperdiçar, Deus não derrama, você é o recipiente, o odre onde Deus derramou o Espírito Santo sobre a sua vida. Então, não desperdice. Quinta lição, odre preparado não desperdiça conteúdo. O odre, irmãos, na fumaça é uma maneira de melhorar o odre e dar a ele a segurança, né? Dar, na verdade, a segurança ao conteúdo que está dentro do interior do odre. Caso contrário, o odre se rompe e todo o conteúdo se perde. Olha o desperdício, irmão. Assim como o odre novo não desperdiça o que tem valor, o cristão na presença de Jesus não desperdiça a chance de ser uma bênção nas mãos do Senhor. O cristão novo aproveita bem o tempo que Deus deu. O cristão novo aproveita a família que Deus deu. O cristão novo aproveita a unção e a salvação que Deus lhe deu. Então, esteja sóbrio e vigilante em todo o tempo, como diz 1 Pedro 5,8. Sede sóbrio, vigiai, porque o vosso adversário, o vosso inimigo, o diabo maligno, anda em derredor como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. Amém? A fim de te levar ao desperdício. Sexta lição, não ore por vinho novo, ore para ser um odre novo. Eita! Conforme o tempo vai passando, irmãos, o odre vai perdendo a sua elasticidade, a ponto de não aguentar a fermentação causada pelo vinho. Sabendo disso, ninguém colocava, irmãos, o vinho novo dentro do odre que estava velho. É automático.
na nossa vida também. Se perdermos a flexibilidade, nos tornarmos odres velhos, frios na fé, cheios de mundanismo, moldados pelo sistema, não adianta a gente orar pelo derramar do novo de Deus. Não adianta. A nossa oração deve ser por mais de Deus e menos de nós. A nossa oração não pode ser por vinho novo se nós estivermos velhos. Que Deus encontre o espaço que a palavra dele precisa para nos transformar a cada dia. A partir daí, o novo de Deus será derramado automaticamente. Se você é novo, o novo entra automaticamente. 7ª lição, o odre é refrigério. Irmãos, diante das altas temperaturas e ambientes desérticos e as longas distâncias percorridas, o odre mantinha a temperatura do líquido que estava dentro dele agradável para o consumo. O cristão, eu aprendo que o cristão, eu aprendo que o cristão novo traz refrigério da parte de Deus para a vida das pessoas que estão próximas a ele. Quem é novo em Cristo é uma bênção de Deus na vida das pessoas. O odre novo tem sempre uma palavra de vida e de esperança para alguém. A menina que estava lá na casa de Naamã foi bênção na vida de Naamã. José no Egito foi bênção no Egito. Paulo foi bênção para os gentios e todos aqueles que estavam próximo dele. Então busque ser uma bênção na vida de alguém. Mesmo que esse alguém não tenha cristianismo para dar, você é odre novo, então dê cristianismo até para quem não te dá cristianismo. Jesus foi odre novo até para quem foi odre velho com ele. Meu Deus, irmãos, tem muitos odres velhos por aí. Mas não seja vencido e nem vencida pelo mal, mas vença o mal com o bem. 8ª lição, o que é velho ocupa espaço do que é novo. Enquanto o odre continua velho, o conteúdo novo não pode ser derramado. Eita Jesus! Muitas vezes, irmãos, nossa forma de pensar, nosso estilo de vida que vivemos são frutos de coisas ruins que aconteceram lá no passado. Entramos, às vezes, numa estrutura de tristeza, numa estrutura de pecado, e isso só nos faz, irmãos, viver uma vida cada vez mais velha. É o velho ocupando um lugar que não é dele dentro de nós, que somos o odre de Cristo. Cristo nos libertou para uma vida nova. Aceite, então, a estrutura que Jesus quer te dar. E logo após esse processo, Jesus vai derramar algo novo dentro de você. Amém? Para ter espaço para as coisas novas chegarem, coisas velhas precisam partir. Dá tchau, despede, tchau Egito, tchau pecado, tchau vida velha. Jesus quer nos tirar da estrutura velha de agir, da estrutura velha de pensar e nos levar para o novo de Deus. 9ª lição, deixa o novo te modelar. O odre velho, irmãos, é tão enrijecido e inflexível que ele não aceita ser moldado pelo vinho. No momento em que o vinho é colocado dentro do odre, a fermentação faz o vinho expandir. E isso exige que o odre se expanda também, se modele para não rachar. Caso contrário, todo o conteúdo se perde. Deus, irmãos, quer nos entregar coisas grandes, coisas firmes, mas nós precisamos ser modelados pela palavra. Ser modelado é sujeitar a nossa vontade com a vontade de Deus, com a vontade do Criador e fazer tudo para a glória dele. O vaso na casa do olheiro, lá em Jeremias 18, ele preferiu quebrar, a Bíblia diz que ele se quebrou na mão do olheiro, ele preferiu se quebrar do que aceitar ser moldado pelo Senhor. Eu conheço, e você deve conhecer também, pessoas, irmãos, que preferiram ser destruídas pelo maligno, se quebraram, mas não aceitaram ser moldadas por Jesus.
que esta jamais seja a nossa realidade, jamais. Que o nosso clamor seja esse aqui, ó, Jesus, eu quero ser moldado, quero ser moldada pelo Senhor. 10ª lição, se prepare para uma caminhada longa na presença do Senhor. O odre, irmãos, era um cantil usado geralmente para caminhadas longas. Então eu aprendo que nós devemos se preparar não para seguir Jesus e parar, mas para uma longa jornada na presença do Senhor. Talvez a sua vida com Deus até aqui foi de altos e baixos, mas receba a firmeza, a constância de 1 Coríntios 15:58 nessa hora sobre a tua vida. Sua jornada com Jesus não termina nessa prova, sua jornada com Jesus não termina nesse deserto. Quem achou que você não chegaria se enganou completamente. Amém? Na força do Espírito Santo, você vai chegar até o final. A sua jornada com Jesus será exemplar para a glória de Deus. Que Deus muito te abençoe. Deus pode, nessa hora, derramar algo novo dentro da sua vida. Amém? Se você tem uma vida nova, Deus pode sim derramar muita coisa nova dentro de você para sua vida e para a vida de quem estiver ao seu redor. Que Deus te abençoe na força do Espírito Santo, pelo Rei e pelo Reino. Amém? Deus é contigo, Deus te abençoe.